Boa noite. Pelo segundo mês consecutivo, o preço da cesta básica em Manaus registrou queda. Mas apesar da redução, a maioria dos consumidores diz que nem deu para sentir a economia no bolso. Os dados são do DIEESE. O custo da cesta básica no mês de julho apresentou queda em 18 capitais do país. Manaus se destaca porque a redução chegou ao segundo mês consecutivo. Ela vem já apresentando um destaque aí como uma das cestas que mais caiu já no decorrer do ano de 2017. E é um pouco o mesmo comportamento que nós estamos observando na inflação como um todo, né? Que é nesses primeiros meses de 2017, vinha apresentando mês atrás mês, quedas significativas, inclusive chegando a inflação a ter deflação no último mês passado. Tomate foi o produto que apresentou maior queda, seguido do arroz, óleo de soja, banana, açúcar e da carne. Já a manteiga apresentou maior alta, seguido do feijão, do leite e do café. A cesta básica em Manaus apresentou queda de 1,81% em relação ao período do mês de junho, passando a custar em julho R$ 361,44. Uma boa notícia para o consumidor. São aqueles produtos normalmente que fazem parte da cesta do trabalhador, aquele trabalhador com renda normalmente de 1 a 3 salário mínimo. Para ele faz muita diferença, né? Qualquer variação no preço da cesta básica. Mas tem gente que fala que essa queda foi muito tímida. Quase não deu para sentir a diferença. Eu percebi que em alguns produtos deram uma baixa. Agora outros aumentaram. Esse consumidor diz que até achou alguns alimentos mais em conta, mas tem que pesquisar bem para achar esses produtos. Você encontra uma variação muito alta. Eu acho que por causa da concorrência, você consegue encontrar aí diferença de até 50% no valor do produto. Então você tem que pesquisar mesmo e ir atrás para ver o que você encontra mais barato. O trânsito em trechos da Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, e Avenida das Flores, também na zona norte de Manaus, sofreu alterações por conta da obra de expansão viária da Avenida das Torres. O motorista precisa ficar atento aos desvios. As interdições são necessárias para a construção de alças de encaixe, serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica. A obra de expansão viária é da Secretaria Estadual de Infraestrutura e envolve a Avenida das Flores e a Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Durante os trabalhos no local, os condutores vão precisar utilizar os desvios feitos pelo Manaustrans. Agentes de trânsito vão estar no local para auxiliar o tráfego. As interdições ocorrem nos dois sentidos da Avenida 7 de Maio, que é uma das mais utilizadas pelos motoristas que acessam a localidade e devem durar aproximadamente uma semana. As áreas das obras e dos desvios foram sinalizados. A Avenida 7 de Maio dá acesso principalmente para a Avenida Torquato Tapajós e bairro Cidade Nova, compreendendo Nova Cidade. A orientação é que o motorista precisa manter a atenção para evitar maiores problemas e até acidentes. A segunda etapa da obra da Avenida das Flores, com a interdição no lado contrário da pista, está prevista para iniciar na próxima sexta-feira, dia 11 de agosto. Muita gente anda preocupada com as mudanças aprovadas na reforma trabalhista. E uma delas é sobre o contrato intermitente, onde o trabalhador poderá, por contrato de serviço, ter direitos garantidos por lei. Essa modalidade pode beneficiar o polo industrial de Manaus, mas divide opiniões entre os segmentos empresarial e trabalhista. A reforma trabalhista sancionada no dia 13 de julho pelo presidente da República ainda é muito nova e os setores ainda estão se adaptando a essa nova realidade. Ela traz mudanças na CLT e inclui novas modalidades de trabalho. Uma delas é o contrato intermitente. O empregador faz um contrato com um funcionário que fica à sua disposição até ser convocado para o serviço.
Quando precisar dele, será avisado com pelo menos 3 dias de antecedência. O profissional, então, presta serviços pelo tempo combinado, seja qual for o período, 3 horas, 2 semanas, 5 meses. Uma medida que pode beneficiar o polo industrial de Manaus. A mudança, assim como todas as outras previstas na reforma, começarão a valer a partir de novembro. Mas a medida tem causado discussões entre trabalhadores, empresários, sindicalistas e economistas. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas aponta que as empresas têm tido dificuldade em manter a mão de obra dos profissionais em tempos de crise. A partir do momento que seja necessário, a partir do momento que a nossa economia melhore e que nós tenhamos um ambiente de negócio melhor no nosso país, e as coisas já estão... A partir do momento que se resolve o maior problema que nós temos, que é o nosso problema político, resolver esse problema político, eu posso te falar que a nossa economia, com certeza, ela não vai voltar nos patamares que eram, mas que ela vai melhorar, a gente tem uma expectativa muito forte nesse sentido. Já o Sindicato dos Urbanitários entende isso como perigoso para a classe trabalhadora, porque os patrões poderão contratar o funcionário para trabalhar esporadicamente e pagá-los apenas pelo serviço prestado, sem criar vínculos, o que não seria vantajoso. A falta de uma continuidade no serviço prestado faz com que o trabalhador não usufrua de benefício ou de direito algum. Os direitos serão os mínimos possíveis, sobretudo porque trata-se de um trabalhador que tem medo de questionar e de reivindicar seus direitos, pois ele sabe que numa próxima quadra ele não vai ser mais chamado para realizar o trabalho. Pensando no lado econômico, o contrato tem vantagens para as duas partes. É um avanço na CLT, é um avanço porque deixa o trabalhador à vontade, ele pode trabalhar em várias empresas em determinados horários. Isso torna a economia dinâmica, né? Isso gera emprego, né? E é uma inovação. De acordo com informações das empresas incentivadas do setor fabril, a mão de obra do PIN no mês de maio foi de 84 mil trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, 1,46 maior que o total do mês do ano passado e 0,46 inferior na comparação a abril deste ano. O contrato intermitente deve aumentar os postos de trabalho no polo industrial de Manaus. Essa flexibilidade facilita com certeza o diálogo e isso vem favorecer a gente em termos de você gerar mais empregos. 3 corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira, amontoados numa área de mata, próximo às obras da cidade universitária em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Vigilantes do local disseram que ouviram tiros durante a madrugada e acionaram a polícia. Os corpos não identificados possuem marcas de tiros e foram removidos do local pelo IML. Até o momento, ninguém foi preso por envolvimento com este crime. E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, está realizando uma campanha de conciliação para a regularização de débitos. A expectativa é que 5.000 negociações sejam realizadas. Durante todo o mês de agosto, pessoas físicas e jurídicas terão a oportunidade de negociar anuidade e autos de infração. A retração no mercado de trabalho foi um dos motivos que levou o Conselho a realizar o mutirão. A expectativa é que 5.000 negociações sejam realizadas. Então existe aí uma grande quantidade de profissionais, tá, que com certeza estão querendo ficar aptos a exercer a sua profissão legalmente e que estão com dificuldade financeira. Tá? Então, por isso que nós estamos dando essa oportunidade de fazer essa grande campanha. Com a perda de postos de trabalho, cerca de 14.000 profissionais do país, incluindo o Amazonas, estão tendo dificuldade em manter o registro ativo junto ao órgão. Atualmente, 16.000 profissionais estão ativos na instituição. Desse quantitativo, 9.000 se encontram adimplentes, 7.000 em situação irregular. Quem for negociar tem a chance de ter um bom desconto e parcelamento da dívida ativa. De 50% a 95% nos juros e multas. Tá? E o principal nós parcelamos até 10 vezes. Tá? Isso no boleto. A campanha está sendo realizada na sede do CREA, no centro de Manaus.
E vamos agora conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. No município de Alvarães, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 27 e a máxima 34 graus. E em Humaitá, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. A campanha Agosto Dourado continua com programações que destacam a importância do aleitamento materno e da participação dos pais no cuidado com os filhos. Hoje começou o primeiro festival da Semana do Bebê Manauara. O objetivo da ação é incentivar o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo da criança na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de vida. O Festival da Semana do Bebê Manauara faz parte da programação Agosto Dourado, que este ano destaca o tema Aleitamento Materno e Paternidade, juntos pela amamentação. O festival terá outras 4 programações em outras zonas da cidade. Para trabalhar o desenvolvimento dessa criança de 0 a 6 anos, é importante apoiar o pai, a mãe, o cuidador dessa criança. E mais do que nunca os professores que estão aqui, né? Eles são assim o nosso centro das atenções hoje. A gestora desta creche na zona leste da capital, onde foi realizada a abertura do Festival da Semana do Bebê, reconhece a importância de falar sobre a primeira infância. Mas sempre que a gente pode, a gente faz palestra, relembra a importância também para os pais, as mães que não podem estar, a gente relembra os pais, que o parceiro também é muito importante na questão da amamentação. Para as mamães, esse tipo de ação leva muito aprendizado. Elas tiram dúvidas e ganham informações sobre a amamentação adequada. Extremamente importante para incentivar a amamentação, né? A gente sabe que o leite materno é o principal e o melhor alimento para a primeira infância, para a criança. Então eu fico muito feliz do meu filho estar participando desse evento. Está sabendo mais como é que a gente pode amamentar nossos filhos, né? E para mim está sendo ótimo, graças a Deus. Na noite desta quinta-feira, os candidatos ao governo do Amazonas participaram do último debate na TV antes da votação de domingo. 8 dos 9 candidatos deste pleito participaram do programa. Os candidatos chegaram praticamente juntos para o último embate antes da votação de domingo. Foram quase 2 horas de debates e discussões de temas relevantes para o futuro do Amazonas. Os temas mais abordados pelos candidatos foram corrupção, saúde, educação e geração de emprego. Em alguns momentos, as propostas foram deixadas de lado para as famosas alfinetadas. Os 8 candidatos fizeram uma avaliação sobre o que esperam de resultado no dia 6 de agosto. A expectativa é das melhores, sempre, porque temos que aproveitar todo o espaço democrático. Esse é um espaço democrático onde a gente pode apresentar as nossas propostas e o eleitor ficar mais atento, né, e decidir corretamente quem vai governar o nosso estado. Nós vamos falar das nossas propostas, como falamos nos outros debates, nas entrevistas, de forma transparente, clara, objetiva e falando sempre a verdade. É o momento de nós vermos que é possível, depois da vergonhosa votação do Congresso Nacional, valorizar quem é sério. A nossa candidatura é séria, competente, transparente. Ela mostra que o Amazonas tem que ser governado de forma diferente. É preciso ter gestão, é preciso ter um programa, um plano que possa vencer essas crises e que possa trazer ao povo do Amazonas respostas imediatas. Nós vamos cuidar da saúde e da segurança de forma imediata, as ações de 12 a 13 meses, exatamente para dar a tranquilidade para a população. É um concurso importante para que o eleitor possa melhorar seu discernimento, né? E aprimorar sua convicção, ter segurança, ter certeza, nesse momento, eu diria, sagrado. Acredito que através da nova política, a política gerencial, possamos priorizar
saúde, segurança, educação e devolvermos os serviços públicos à sua regularidade. É uma oportunidade que nós estamos tendo depois de muito tempo, ou quem sabe até pela primeira vez, de uma pessoa que não esteja apadrinhada por um cacique chegar ao governo do estado do Amazonas. O encontro de discussões de ideias que aconteceu na sede da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, marcou o fim da campanha eleitoral desse primeiro turno, de onde vai sair o novo governador do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou a distribuir as urnas para as sessões eleitorais da capital amazonense. Ao todo, mais de 6.600 urnas eletrônicas vão ser usadas na votação de domingo. Durante todo o dia no depósito de urnas do TRE foi assim, uma movimentação intensa. A cada hora, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral saíam com um lote de urnas eletrônicas. Cada pallet desse carrega de 10 a 20 urnas. Só nesta sexta-feira, 1.508 urnas eletrônicas saíram da sede do TRE para 6 zonas eleitorais de Manaus. Nessa eleição, Manaus vai ter 443 pontos de votação que vão funcionar em escolas estaduais, municipais, faculdades públicas e privadas. Ao todo, são 13 zonas eleitorais só na capital amazonense e cada urna eletrônica dessa está programada para receber no máximo 500 eleitores para evitar as filas longas. Ela já foi feito o teste aqui durante o lacre delas e quando a gente instala na escola, a gente também liga a urna para fazer aquele teste final, né? Ela emite um relatóriozinho chamado de estado da urna, dizendo que ela está em perfeito estado de funcionamento. Essas urnas eletrônicas vão atender 1.274.450 eleitores na capital. Só na zona eleitoral 70, uma das maiores de Manaus, é responsável por um lote de 200 urnas eletrônicas que vão atender bairros da zona norte de Manaus. Bairro do Aleixo, Novo Aleixo e Cidade de Deus. A partir desse momento, quem fica responsável por essas urnas? Vai ficar a guarda da Polícia Militar, no momento. A partir de amanhã, irão para as escolas. Em todo o Amazonas, foram distribuídas 6.668 urnas eletrônicas. Uma portaria publicada no dia 2 de agosto alterou o horário da lei seca no Amazonas no dia da eleição. Agora, o horário da proibição de consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, bem como em locais abertos ao público em todo o estado do Amazonas, passa a ser das 2 horas da manhã de domingo até as 6 horas da tarde, até as 6 horas da noite do mesmo dia, 1 hora após o encerramento da votação. A portaria conjunta do TRE com a Secretaria de Segurança Pública do Estado substitui a portaria anterior, publicada no dia 28 de julho. O descumprimento da determinação é caracterizado como crime de desobediência prevista no Código Eleitoral Brasileiro. Entender um pouco da história e cultura do nosso estado é um grande valor para nós amazonenses. E em Manaus, o manauara pode encontrar museus com várias exposições e que nos proporcionam uma viagem ao tempo, mas que na maioria das vezes passam despercebidos por quem mora aqui na capital. Tem até um museu aqui na cidade que está entre os 12 melhores do país. Nossa viagem ao tempo começa no Teatro Amazonas. Aqui os visitantes recebem as orientações antes do passeio de aproximadamente 1 hora pelo exuberante teatro. A primeira parada é no Salão de Espetáculo, palco de grandes atrações culturais e lugar de encher os olhos com a beleza da pintura do teto da cúpula do teatro. De lá para a sala de exposição com apresentações do Festival de Ópera. O passeio estava apenas começando e encantou esse casal de colombianos que está a passeio na cidade. Fantástica para sua época, um grande esforço, muito dinheiro. Muy hermoso, mucha información, el origen es muy interesante y todo muy lindo. O passeio é encantador. Há mais de um século, toda a estrutura é preservada desde a sua fundação. O
Teatro Amazonas nasceu em 1896, fruto do governo Eduardo Ribeiro. Hoje, com 120 anos de história, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, pela sua grandeza histórica e cultural. É no Salão Nobre que está a maior riqueza. Lustres, espelhos, pinturas e os pilares com sua originalidade era o local mais frequentado pelos nobres da época. Nós temos um piso que de todos hoje de madeira que nós vamos ter aqui, é o único que ainda tem essa característica original. História por aqui tem bastante. A sala de música, os móveis originais, figurinos do Festival de Ópera, sapatilhas de bailarinos famosos que se apresentaram por aqui, o camarim e a famosa maquete feita com mais de 30 mil peças, fora as personalidades internacionais que se apresentaram no palco do teatro. Nomes como Baryshnikov, a Margot Fonteyn, né, Visitação Luciano Pavarotti, o Plácido Domingo, a apresentação com José Carreiras, entre outros grandes artistas que se apresentaram aqui. Ali no centro, o Palacete Provincial, que foi sede do Comando da Polícia Militar, se tornou espaço de exposições desde 2009. São 5 no total: Museu da Imagem e Som, com câmeras fotográficas, o de Tiradentes, com exposições da história e armamentos da Polícia Militar, arqueologia com cerâmicas indígenas, e numismática, com acervo de 9.000 peças de moedas antigas, cédulas, medalhas, que pertenceram a Bernardo de Ramos, um grande colecionador. Essa exposição é a segunda maior do Brasil. Moedas desde a época de antes de Cristo e as moedas atuais, passando por sua constituição, pelos continentes. Recebemos aqui doações de vários lugares do mundo. Então, por exemplo, o Museu de Moedas, o Museu de Numismática, é um museu bem atraente nesse sentido. Mas o Museu do Paço Municipal também é uma das atrações culturais. Desde que foi inaugurado como museu em abril de 2003, recebe visitação. São apenas exposições de coleções de fotos de Tiago de Melo, Salão Nobre com fotos de 41 gestores municipais e o sítio arqueológico do local. Mas vem novidades por aí. O museu aparece entre os 12 melhores do país e vai se tornar o Museu da Cidade de Manaus, que contará o surgimento da capital, o processo evolutivo da cidade até os dias atuais. O espaço será totalmente interativo. Vai ser um museu que vai utilizar muita projeção, muita holografia, não é? E uma dessas novidades é justamente na sala, na exposição de longa duração, em que nós vamos ter retratadas, através de filetes de água, vão ser projetadas cenas e aspectos da cidade de Manaus. Atrações culturais não faltam na cidade, então é só agendar um dia e conhecer um pouco de tudo que os museus da cidade oferecem. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E olha, domingo tem eleição aqui no Amazonas e durante todo o dia você vai conferir flashes produzidos pela equipe de jornalismo da Band com informações sobre o andamento do pleito, as parciais da apuração até o resultado final com a escolha do eleitor amazonense para o governo do estado e se vai ou não ter segundo turno. Fique agora com o Jornal da Band, a gente volta a se encontrar no domingo. Boa noite.